Boa tarde, pessoal. Estamos aqui com a nossa aula da Crisma, né? Nossa live aqui, catequética, né? Vamos aprender junto hoje um pouco sobre a igreja, né? Sua tradição, né? Enfim, a sua hierarquia. E vamos ver algumas coisas, né? Depois vocês podem também fazer as perguntas de vocês. E o que a gente puder ajudar, contribuir, se a gente não souber, a gente vai correr atrás também e passar para vocês, tá bom? Vamos fazer a nossa oração inicial para a gente começar, então, aqui a nossa aula. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus, não desprezeis as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Boa tarde, Kiko. Bem-vindo. Boa tarde, Naldo. Boa tarde, Crismando. O pessoal aí vai aproveitando esses últimos instantes, porque a gente está aí nos passos finais para chegar aí a nossa linha de chegada, né? Partimos lá atrás, no início do ano, e aí já se passaram algum tempo. Eu acredito que você já deve estar cansado aí nossas faces, Reinaldo, mas tem que ser assim, né? E a gente vai aproveitando aí esses momentos para dizer a vocês o quanto foi importante tê-los aqui conosco, né? E hoje, como nós já disse, a gente vai aprender um pouquinho mais sobre a constituição da igreja, em termos da sua hierarquia, da sua formação canônica. Enfim, a gente mais uma vez está aqui com muita disposição, com muito carinho nessa tarde, para que vocês possam aprender um pouquinho mais um degrauzinho que vocês vão subir nesse conhecimento, né, nas coisas de Deus. Perfeito, Naldo? Perfeito. Então aí vai ficar aberto aí para vocês fazerem as perguntas, né, tirar as dúvidas de vocês durante aí a nossa aula, tá? E a gente depois, no final, a gente dá as respostas em cima daquilo que vocês perguntaram, tirando as dúvidas de vocês. Dessa vez com tarefa, não? Possivelmente. Então preste atenção na live que perguntas bem capciosas surgirão aí na medida da formação das perguntas. Mas a gente hoje, né, a gente vai falar sobre uma coisa que é interessante, né? Como surgiu, como se constituiu, como foi erguida, né, a Igreja Católica Apostólica Romana. A gente sabe muitas das vezes a gente ouve muitas vezes que foi o próprio Cristo que constituiu, mas como? Como é que chegou até hoje para nós esse ensinamento, Naldo? Então, a instituição da igreja, né, ela está aí narrada, né, no Evangelho de Mateus, sobre a profissão de fé de Pedro. Então é Pedro que professa a sua fé, né, crendo-lhe que Jesus é o Filho de Deus. É uma passagem até conhecida, né? Eu praticamente já decorei essa passagem, e ali narra exatamente a edificação da igreja. Uma igreja não edificada, né, mas para ser, né, dar sequência, né? Portanto, Jesus usa até o verbo edificarei a minha igreja. Eu vou até ler aqui essa passagem bíblica do Evangelho de Mateus, que a gente vai dando sequência e a gente vai esmiuçando, então, para vocês entenderem. Lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 16, né, no versículo 13 seguinte, então tem assim, a minha versão aqui é a Bíblia de Jerusalém, que é uma das melhores traduções, né, claro, para a gente entender melhor. Então diz assim: chegando Jesus ao território de Cesareia de Filipe, perguntou aos discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Disseram, isso os discípulos que disse para Jesus em cima da pergunta. Uns afirmam que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou um dos profetas. Então lhes perguntou, Jesus pergunta de novo para eles: mas e vocês, os discípulos, né? E vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro, respondendo, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus respondeu-lhe: bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi a carne ou sangue que te revelou isso, mas o meu Pai que está nos céus. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que desligares na terra será ligado nos céus,
e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Então veja bem, aqui a gente já tem, né, a edificação da igreja. Quando Jesus disse a Pedro, também eu te digo que tu és Pedro, né? Ou seja, tu és pedra. Sobre essa pedra edificarei. O verbo está conjugado no futuro, né? Então, ou seja, nós somos, né, responsáveis por dar continuidade à edificação da igreja. Então, a igreja ela não foi entregue aos apóstolos, aos discípulos, acabada, pronta, mas, né, para ser continuada por eles naquele momento e depois também, né, dando sequência aos seus sucessores, né, os futuros papas, bispos, padres, e também nós leigos somos também esses responsáveis, já que assumimos com Cristo no batismo esse apostolado cristão, essa missão, né, de levar a igreja àqueles que ainda não conhecem. Não, só para reforçar o que você está falando aí, em termos de esclarecimento também, vocês viram na palavra ali que usa a palavra edificar. Né? Alguns aí podem até fazer surgir uma dúvida. Não, edificar não é construir? Não, peraí, mas não é a igreja templo. Sim, nós participamos muitas vezes na construção de uma capela, de uma igreja, do ano, mas não é essa edificação física do templo, né, Naldo? Não. Ele não fala nisso aí. Não, edificar. Edificar significa construir, né? Mas é construir no sentido obra física, que também está atrelado. Como é que a gente pode explicar para eles isso, Reinaldo? Veja bem, quando diz edificarei a minha igreja sobre Pedro, né, Jesus está dando a responsabilidade a ele de chefiar a igreja, porque Jesus já sabia do que iria acontecer logo depois, né, ele ia voltar para o Pai, e alguém teria que dar continuidade, seriam os apóstolos, mas tinha que ter um cabeça, um guia, né, um líder para tomar frente, para tomar decisões importantes e tal. Então essa edificação em Pedro pessoa, né, se faz também, né, edificante em Pedro rocha, né, que seria o físico, né, o material e tal. E em Pedro pessoa a igreja humana de Jesus. Né? Muito bem. Vocês entenderam a diferença? A construção, quando fala edificar, construir, ela está paralelamente ligada uma coisa a outra. Por quê? Porque se vocês procurarem só um pouquinho na história, vocês vão ver que Pedro ele foi para Roma, né? Para evangelizar lá, né? E vocês sabem que nós, né, a Igreja Católica Apostólica Romana, porque teve a sua primeira e única sede, né? Que lá é a sede matriz, que está em Roma, né? Lá na Itália, não é? Não é isso, Naldo? Sim, mas por que naquele tempo Pedro mudou-se para Roma? Porque entende-se que lá haveria necessidade de difundir, de pregar, de construir uma igreja, porque o povo romano era um povo pagão, um povo que adorava N deuses, né? Não é isso? Mais especificamente? Também, mas tem outro detalhe também interessante. Naquele tempo, Roma era o centro do mundo. Hoje não é mais, né? Naquele tempo não existia Brasil, né? Não existia outros países aí que hoje existem. Então, naquele tempo, Roma era o centro. Então, para onde Pedro olhasse, né? Para um canto, para o outro, norte, sul, leste, oeste, ele tinha uma dimensão de trabalho mais próximo dele. Ele conseguia atingir melhor do que se ele ficasse lá na outra ponta, né? E depois ele tinha que chegar ao outro lado. Então, um dos fatores também, além disso que você disse, Kiko, da evangelização, também esse detalhe importante também geográfico, né, da igreja, dessa necessidade então de Pedro centralizar, ficar central. E ali foram distribuindo, né, para que ele pudesse alcançar, como você falou, né, um ir para a Índia, outro ir para a África, como os apóstolos foram distribuídos, né. Ronaldo, uma coisa interessante, que às vezes, como eu converso muito com alguns amigos que são evangélicos, né, e eles falam assim, mas espera aí, né, a igreja verdadeira é a igreja católica, é fundada por Cristo, né? Mas por que você tem essa certeza? Então, por quê? Porque como o Ronaldo disse na leitura muito bem lida, é que Pedro
sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Ele fala até mais, né? E sobre ela, as portas do inferno não vão prevalecer sobre ela. Então, Pedro, como Naldo disse, a história nos remete, foi o líder. Foi sempre, se você vê nos evangelhos, né? Sempre Pedro toma a frente de alguma coisa. Lá atrás, quando no início dessa passagem, quando o Cristo pergunta: e para vocês quem eu sou, né? E Pedro que vai tomar a palavra, não é? Foi aí que nasce a questão da instituição do Pedro como chefe da igreja. Então, durante todos esses mais de 2000 anos de história, a igreja teve homens que sucederam, né? Que tomaram o lugar, né? Que honraram, né? Com o lugar de Pedro. E essa constituição da igreja não foi fácil, né, Naldo? Né? O próprio Pedro teve uma morte muito semelhante à de Cristo, uma morte triste, né? Que foi a morte de cruz. Mas só aproveitar para termos de conhecimento, vocês sabem de que maneira Pedro morreu? Nosso primeiro, vamos dizer assim, nosso primeiro Papa, né? Vocês sabem como Pedro morreu, né? Como é que Pedro morreu, Naldo? Pedro, ele foi condenado, né, à crucifixão, como Jesus. Só que ele não quis, né, ter assim, uma morte mesmo igual, e então pediu que fosse crucificado. Ele não achou digno, né? Não achou digno de morrer como Cristo. Pediu para ser crucificado de cabeça para baixo. A mesma cruz, com as pernas para cima e os braços para baixo. Até na hora da morte foi santo, né? Mas aí, Naldo, a igreja precisava de um líder. Esse primeiro líder, claro, muita gente colaborou para que esse líder, né, ganhasse a proporção, a igreja ganhasse a proporção que ganhou, que até hoje nós somos aí, somos descendentes desse apostolado de Pedro, né? Pedro não sozinho, a igreja não se faz sozinha, né? Estamos aqui em dois, porque a palavra diz: onde dois ou mais estiver reunido em meu nome, eu estarei no meio deles. Então, Pedro foi aquele cara que foi para Roma evangelizar, pregar a palavra de Deus, anunciar a boa nova, que é o evangelho, né? E sofreu as consequências de pregar um evangelho, a boa nova, em um lugar pagão, né? E a consequência dele foi o martírio de sangue, né? Isso. Que quando uma pessoa morre em prol de Deus, né, da pessoa de Jesus, a igreja, né, dá esse nome de batismo de sangue, não é isso? Não, correto? É isso aí. Então são Pedro, mártires, né? São os mártires que sofrem esse batismo de sangue. Então São Pedro, foi o nosso primeiro Papa, chefe, né, pai da igreja, né? E qual lembrando que também, só um minutinho antes de você continuar, quando fala edificarei a minha igreja, aí vocês falam assim, quando você falou que os evangélicos costumam perguntar se a nossa igreja é fundada por Cristo, aí o evangelho está claro, Jesus fala: edificarei a minha. As não? Não tem asa aí não? Não tem asa não. Então lá na Bíblia deles, aliás não é deles não, a Bíblia é nossa, né? A Bíblia que eles copiaram nossa, também está escrito desse jeito: a minha igreja. Então não tem como negar. Verdade. Não está as, né? Fala, edificarei a minha igreja. Então então você está me falando que por ser Pedro, que foi o nosso primeiro Papa, só antes da pergunta, e qual é a função do Papa? Esse Pedro ele tinha essa função de pai, né, de chefe de uma instituição de 2000 anos, praticamente, que a Igreja Católica tem, né? As portas do inferno não, já passaram tantas e outras, né? Nós continuamos aí. Mas qual é a função de Pedro nessa hierarquia, Naldo? Pedro, né, como Papa, né, significa isso, chefe, né, pai, guia, enfim, é a função de pastor, né, de guiar a igreja. E em questões de fé, né, tem a infalibilidade, né, o Papa não erra em questões de fé, de doutrina, e ele é o responsável então por, né, direcionar a igreja no mundo inteiro. Lembrando também que o Papa ele é o bispo de Roma. Se perguntar quem é o bispo de Roma, é o Papa, assim como nós temos o bispo aqui nosso, aqui Dom Roberto, nós temos também o bispo em Roma, que é o Papa. E também ele é chefe de Estado, porque o Estado do Vaticano é um Estado católico governado pela Igreja, né, pelo Papa. Então o Papa delega funções a alguns cardeais e leigos também para dirigir aquele Estado. Então por isso que vocês veem assim, quando o Papa viaja para um outro país,
é o presidente da república daquele país que vai receber o Papa, porque ele está vindo não só como chefe da igreja, mas também como chefe de Estado. Muito bem. E outra coisa, não, é importante dizer o seguinte, aqui no Brasil, a igreja de Pádua aqui, ela tem que obedecer o Papa, né? Com certeza. Ah, tá. E de Teresópolis, da África, da China, da Rússia? A palavra católica significa universal. Daí vocês entendem também porque que o Edir Macedo colocou Igreja Universal, né? Porque na verdade é católica, né? E quis copiar. Então, católica significa universal, ou seja, no mundo inteiro. Essa questão é interessante, Kiko, que em todas as missas, em qualquer parte do mundo onde tem igreja católica, que um padre estiver celebrando, ali aquela parte da oração eucarística ele vai pedir pelo Papa Francisco e pelo bispo dele local. Então, em todo lugar, né, reze pelo Papa, porque é o chefe da igreja no mundo. Tá. A gente não pode também deixar de ressaltar aqui a importância dessa unidade, né, Ronaldo, que o Papa traz consigo. Sim. Né? Segundo você falou aqui, é a mesma igreja, a igreja nesse mundo inteiro, né, onde tem um só líder, né, que todas as ações dessas igrejas têm primeiro que passar pelo crivo dele. Anuência dele. Né? Lembrando que em cada país tem um representante do Papa direto, que é chamado de núncio apostólico. Aqui no Brasil, a sede é lá em Brasília, onde fica o núncio. Então, quando o Papa manda alguma mensagem, alguma nomeação de um bispo, alguma coisa assim, vem através do núncio apostólico, que ele, né, faz chegar à igreja particular, no caso, se for em Diocese de Campos. Aqui é uma igreja particular, a Diocese de Campos. Aí o núncio apostólico vai chegar ao bispo local aquilo que o Papa está enviando, falando. Então, para que os nossos crismandos nunca mais esqueçam, Nado, nós queremos dizer a você o seguinte, que a Igreja Católica é a única denominação religiosa, né, cristã, que tem apenas um chefe, vamos dizer assim, né, para comandar, direcionar o mundo inteiro, a única, é isso, Naldo? Isso aí. Bem claro, a Igreja Batista não tem, nenhuma outra tem. A única igreja que mantém essa linha, né, de tudo que é o Papa. O Papa sabe as coisas que acontecem aqui em Pádua. Claro, tem a questão da hierarquia, como vamos ver daqui a pouquinho, né? Tem um padre, né? Tem um diácono, tem um padre, tem um bispo, né? Porque o Papa, o papado, faz parte do grau da ordem. Não, isso vai explicar. Papa é um título que o bispo recebe. Então, você quer explicar para isso direitinho? Não, porque de repente, mais para aí, são 3 os graus da ordem, né? Vocês viram lá atrás, lá no sacramento, o grau da ordem são 3. Tem o diácono, né? Tem o padre e tem o bispo. Mas e o Papa? Não dá para explicar para a gente aqui, porque está mais familiarizado com isso. Então veja bem, os graus da ordem, só para relembrar, né, diaconato, primeiro grau da ordem, o segundo é o presbiterato, que é o padre, e o terceiro é o episcopado, que é o bispo. Então são esses os 3 graus. Ah, mas e o arcebispo? O arcebispo é um bispo graduado, ele recebe um título de arcebispo, que ele vai ser bispo de uma igreja maior, que é chamada de arquidiocese. Então, geralmente são as capitais que tem essas igrejas, né? Não somente capital. Aqui na nossa realidade, nós, a Diocese de Campos, a gente pertence à Arquidiocese de Niterói, não a do Rio, a de Niterói. Temos 2 no estado. Isso. Então nós temos o arcebispo Dom Alano Maria Pena, né? Acho que é Dom Alano ainda, né? Dom Alano, que é o arcebispo de Niterói, e o nosso bispo de Campos, dentre outras igrejas, né? No caso Petrópolis, né? Outra diocese aí que pertence lá, que é a Diocese de Niterói, subordinada lá. E, por exemplo, cardeal, também o bispo, ou no caso o arcebispo, recebe do Papa esse título de cardeal, já um grau um pouco mais elevado, porque quando na eleição de um Papa, quem vota? Esses cardeais é que têm poder de voto para eleger um Papa e também ser eleito Papa. Não necessariamente um Papa tem que ser cardeal, ele pode ser apenas um bispo, né? Depende da votação dos cardeais na época. Antigamente, né, na história da igreja,
Teve até leigo, né? E papa aí que era leigo, nem padre era, né? Mas isso é outra história. É o primórdio da igreja. É primórdio da igreja. Hoje funciona desse jeito, né? Os cardeais é que votam, e geralmente é um cardeal que é eleito papa, como agora, né, atualmente, no cardeal Jorge Bergoglio, que é o nosso Papa Francisco, né, que foi eleito por último, né? Mas enfim, são títulos, e o Papa é outro título, Monsenhor. Quando um padre recebe do Papa a nomeação para ser bispo, automaticamente, quando ele diz sim ao Papa, ele vira Monsenhor, né? É um título que recebe, né, que dura pouco tempo, né? Alguns dias, semanas ou meses, até ele ser ordenado bispo, né? Antigamente não, antigamente a igreja, né, Roma, concedia esses títulos a alguns padres mais idosos, né, que tinham mais tempo de trabalho, como aqui na nossa realidade mais presente, foi o padre Eduardo, que foi um dos últimos que virou Monsenhor, foi a última leva, depois dele ninguém mais, só quando o padre vai virar bispo, né, automaticamente ele vira Monsenhor, não tem mais esse título, né, assim, ou quando o padre também, Kiko, bem lembrar, quando o bispo nomeia um padre vigário-geral da diocese, ele recebe automaticamente o título de Monsenhor. Porque também está encaminhando para estudar para bispo, né? Para ser eleito bispo. Pode, né? acontecer. Pode acontecer. Mas se ele renunciar ao cargo, ele perde o título também. Aqui aconteceu também, uns 3, 4 anos atrás, o Monsenhor Dilson, que é natural aqui de Miracema, ele era o vigário-geral e não quis mais pedir o bispo para sair, e automaticamente o padre Leandro assumiu e levou o título de Monsenhor. Hoje o vigário-geral da diocese é o Monsenhor Leandro, que é natural de Bom Jesus, foi meu colega de seminário. Amigo nosso. Então, a gente vai, só para tentar, a gente tentar sintetizar um pouquinho essa história, que é uma história muito bonita, é uma história assim que nos orgulha muito, que a história nos remete a uma linha, né? Uma linha de raciocínio que vocês vão ver agora, né? A gente falou ali agora há pouco que a Igreja Católica é a única que tem um representante no mundo único, né? Que é o Papa Francisco, né? Todo mundo sabe. Então ele é o sucessor de Pedro, né? A gente vai tentar fazer para vocês entender de maneira bem simples como funciona a sucessão, né, dos papas, né? Sabemos lá, não precisa mais repetir, que Pedro foi o nosso primeiro papa, vindo diretamente instituído pela pessoa, Jesus, né? Pessoa de Jesus. Olha só, vocês possam entender. Pedro, ele foi instituído papa pelo próprio Cristo. Ok? E a gente, depois de Pedro, a igreja continuou a sua caminhada. Aí, quando Pedro adoeceu, a igreja, eu não sei se na história da igreja ela fala alguma coisa, se foi Pedro, né, para a gente fechar esse momento, se foi Pedro que já instituiu Anacleto, que foi Lino, que foi o segundo, né? Você sabe alguma coisa? Se o Pedro mesmo, ou ele morreu antes de instituir, aí depois os apóstolos, os seus outros bispos ali que instituíram Lino. Você sabe isso? Só para questão de história? Sinceramente, essa informação. Eu sabia, acho que o próprio Pedro, porque Lino ficava muito próximo dele. Né? Então, Pedro morreu, né? Aí quem veio foi Lino. Depois de Lino veio Anacleto. Depois de Anacleto veio Evaristo. E vai assim uma lista muito, mas muito grande. Aí, mais próximo da gente, eu já peguei João Paulo I, né? Eu já peguei um pouquinho, já era bebezinho, tinha meus 5 anos. Não me lembro dele, mas minha mãe conta, né? Depois nós tivemos João Paulo I, depois tivemos João Paulo II, né? Aí eu acredito que a grande maioria dos crismandos, né, se não conheceu ele, né, pela televisão, né, ele tem quanto tempo de falecido, não? João Paulo II deve estar o quê? Bento XVI com uns 8 anos, o Papa Francisco tem mais de uns 15 anos. Hein? Então, eu acredito que vocês não tenham
por estar crismando agora com 15 anos, não tenho pego, né, João Paulo ainda em vida, mas João Paulo II, mas foi um grande santo da igreja. Nós que tivemos a honra, né, de ser catequizado por ele, né, aprender muito com ele. Acho que cada papa, né, cada sucessor tem a sua peculiaridade, né? E João Paulo é o carisma, né? Francisco também tem um carisma muito grande, né? Sim. Então, aí João Paulo II, aí tivemos, né, Bento XVI, que renunciou, foi o primeiro papa na história, Naldo, segundo a igreja fala, que renunciou ao cargo, né, ao título de papa, né? Aí depois houve o conclave, né, se escolheu Jorge Bergoglio, cardeal da Argentina, que hoje é o nosso Papa Francisco. Então, só, Naldo, para esse de Pedro até hoje, nos 2000 anos de igreja, quantos papas nós tivemos, Naldo? 266, né? Contando com os dois que a gente tem aí, que é o Papa Emérito Bento XVI e o Papa Francisco, né, já dá 266. Lembrando também que serve bom de informação a gente saber que o Papa que ficou menos tempo no poder foi João Paulo I. Foi mês, né, que ele faleceu, né? Mês ele faleceu e João Paulo II, então, assumiu. Né, Karol Wojtyła, né? Joseph Karol Wojtyła, polonês. Né, um santo padre, o Papa João Paulo II. Gente, só para ressaltar aqui, deixar bem fixado mesmo, a única igreja que tem o representante que coordena toda a igreja no mundo inteiro é a nossa igreja, a qual você faz parte. E outra coisa, de Pedro até hoje, vários sucessores, né, tomaram aí moral, né, a cadeira de Pedro, né, ocuparam a cadeira de Pedro, né, nossos amados padres. Alguns santos, outros não, mas isso não é o mérito que a gente vai julgar agora. É julgar que a gente quer mostrar para vocês que a igreja tem uma história e essa história tem 2000 anos. Ok, Naldo? Ok? Lembrando então sobre os documentos. Eu queria falar sobre o que falou aqui na passagem bíblica, né, quando Jesus conversa com os apóstolos, diz que as portas do inferno não prevalecerão, né, contra a igreja. Então aconteça o que aconteceu. Não tem essa história que a igreja católica está diminuindo, não sei, ela pode ser reduzida aos 12, né? Essa questão de ser reduzida aos 12 a gente vai deixar para a gente falar na nossa próxima aula, que vai ser a segunda parte então dessa aula nossa, que vai falar sobre a igreja. A gente vai encerrar por hoje, a nossa aula é breve, né, com a nossa oração final, e pedindo que então vocês se liguem na próxima aula, que a gente vai dar continuidade então a essa matéria aqui sobre a igreja, tá bom? Não esqueça os recados. Os recados e documentação, tá? Não esqueça dos documentos de vocês. Quem tá, porque não vai crismar se não tiver os documentos. Reza pra gente, cara. Vamos rezar assim. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que o Senhor possa nos dar uma semana de graça, de paz, harmonia e felicidade. Que nós possamos saber distinguir e saber, né, separar aquilo que é joio e aquilo que é trigo. Que nós possamos conviver tanto com trigo quanto com joio, mas que nós possamos saber que o nosso lugar é o lado de Cristo. E o Cristo é o grande ceifador, né? Então nós possamos ter a força para suportar, né, e manter essa determinação de conseguir vencer essa batalha aí que a gente tem travado aí há 8 meses praticamente, né? Que o Senhor dê força a cada um de vocês para persistirem, porque muitos ficaram para trás, mas como diz a palavra, muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. E você, meu irmão, tenho certeza que você que está mantendo firme até hoje é esse escolhido. Então, vou pedir a Maria que interceda por nós e nos dê uma semana de muita graça. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Estivemos aqui reunidos e sempre estaremos unidos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Uma boa semana para todos. Beijo no coração de vocês. Sábado que vem.